Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vinícius e você está em mais um episódio do Sanarcast, o podcast do Sanarflix, onde a gente conversa com os professores aqui da Sanar. E hoje eu vou conversar com o professor Tiago Aragão, onde a gente vai falar sobre qual e como funciona o melhor internato de clínica médica do Brasil. Estamos de volta para poder tratar de um tema super legal com o professor Tiago Aragão, que é professor do Sanarflix. A gente vai falar sobre como que é o melhor internato de clínica médica do Brasil. E você sabe, o Sanarflix é para você que é estudante de medicina, do ciclo básico ao R1 e que quer treinar com mais de 150 mil questões comentadas, com mais de 2.500 aulas, 1.400 conteúdos ricos, tudo para você possa tirar 10, seja no ciclo básico, seja no ciclo clínico, seja no internato ou na prova de residência médica. Bom, a gente vai começar nesse tema que é super interessante com o professor Tiago Aragão. O professor Tiago, que fez medicina na Faculdade de Medicina aqui da USP em São Paulo e fez residência de clínica médica e cardiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então bora lá, Tiago, muito obrigado por ter vindo, viu, cara? Valeu, pra gente poder conversar esse papo aqui. O episódio de hoje a gente vai falar sobre, então, como é que funciona o melhor internato de clínica médica do Brasil. Eu digo melhor porque a USP é líder em tudo, entendeu? E eu fiz Federal do Espírito Santo e uma coisa que eu sempre ouvi dizer lá, desde a minha, sei lá, minha semiologia era o seguinte: nossa, lá na USP faz assim, igual tinha um professor de semiologia lá de vocês que era o Mutarelli, que a gente estudava no livro dele e tudo, e falava, não, porque na USP o Mutarelli, eu falava assim, caramba, a galera da USP deve ser muito boa, né, velho? Tipo assim, aí depois eu passei na USP, fiz pediatria lá, e agora estou com você aqui. O que tem de especial lá no internato da USP? Como é que funciona essa história toda, cara? Para os internos que estão ouvindo a gente do Brasil todo. Legal, bom, primeiro prazer aí o convite, tá muito legal bater esse papo com vocês. Assim, eu acho, você falou melhor, talvez tenham muitos bons também, dependendo da área, né? Eu acho que dependendo do hospital tem um foco maior, depende muito de quem é o chefe, né? Depende de como está estabelecido determinado serviço. Uhum. Eu acho que o grande foco do internato na USP, principal, emergências. A parte de emergência é muito forte. O grande diferencial, com certeza, são as pessoas que estão lá e a estrutura, né? Sim. Porque o Hospital das Clínicas é o maior complexo hospitalar da América Latina. Tá. Mais de 3.500 leitos, tem institutos dentro do hospital. Então, por exemplo, tem o departamento central, lá, o Instituto Central e o prédio ambulatório. São prédios gigantes, vários andares. Aí tem um instituto separado, que é o Instituto do Coração, Sim. onde eu fiz cardiologia. Legal. Então é um prédio inteiro de cardiologia. Tá. Aí você tem o Instituto de Psiquiatria, é um prédio de psiquiatria, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT. Então, assim, dentro do complexo tem institutos. É como se fosse um hospital dentro de outro hospital específico para determinada especialidade. Tem até colegas, por exemplo, na cardiologia, quando eu fiz, que foram para fora, foram para Madrid. Um serviço grande de cardiologia em Madrid. O hospital era geral. O serviço de cardiologia era o time de cardiologistas e tinha uma salinha e iam vendo os pacientes no hospital. Não era um hospital, um prédio enorme com o nome INCOR, entendeu? Então isso não é todo lugar que tem realmente. São poucos lugares no mundo que tem esse tipo de estrutura. Então é uma estrutura muito grande. É uma estrutura que vem muito do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. Então sempre um carro-chefe, né, para os governadores, enfim, ter um hospital das clínicas forte. Então ele fica menos suscetível a problemas federais, né? Exato. Como muitos lugares a gente tem. Mas eu te diria, a estrutura é muito grande, é muito paciente. A gente aprende com o paciente, né? Não tem jeito. Você precisa ter uma pessoa boa para te guiar, mas uma coisa é você estudar diabetes e conhecer um paciente diabético é diferente. Legal. Né? Legal. Então acho que essas diferenças principais. E tem uma outra figura lá que não tem em muitos lugares, que é o preceptor. E eu queria entrar nesse ponto legal. também. Você foi preceptor há algum tempo? Eu fui preceptor. É que assim, eu acho que para muitas pessoas que estão nos ouvindo, talvez não tenha essa figura de preceptor, seja um pouco diferente. E no Espírito Santo, na UFES, a gente falava que preceptor, o que a gente chama de assistente, staff, entendeu? Isso, exato. Então, no HC, diferentes lugares, eu já vi pessoas darem nomenclaturas diferentes, mas só para tentar esclarecer, né? O staff ou assistente seria aquele médico que é contratado do hospital. Tá. A função primária desse médico é fazer a assistência, atender os pacientes.
Quando ele está no hospital escola, existem pessoas mais jovens, né? Tem residentes, tem internos que vão fazer o trabalho e ele acaba supervisionando. Mas a função dele é assistência. Em teoria, a gente sabe que não é assim. Mas em teoria, não tinha que ter nem... Se não tiver residente, se não tiver interno, o serviço tem que tocar. Tocar sozinho, tem que tocar sozinho. A gente sabe que na prática isso não acontece. Isso. Mas em teoria deveria ser assim. Então esse é o assistente, tem gente que chama de staff, né? Que é o time do hospital contratado. Em alguns lugares chamam essa pessoa de preceptor também. Ah, esse médico é o preceptor porque ele é o assistente que está naquele serviço, está na cardiologia, está na clínica médica. Tá. No HC existe uma figura que é um intermediário. É aquela pessoa que saiu da residência, mas ela não tem uma vaga para trabalhar no hospital, não tem uma vaga, ou não tem ainda... Ele quer continuar atrelado, mas ele não vai ser contratado pelo hospital. Mas existem vagas de preceptor. Então o que é isso? É um médico, geralmente, que acabou a residência há pouco tempo, está com tudo fresco, que gostam de ensinar, e o papel dele primariamente é de ensino. A função primordial é participar do dia a dia, mas com os internos, com os residentes. Então você cria uma figura de uma pessoa que está mais para auxiliar no ensino de pessoas mais novas. Isso é muito diferente, né? Claro que depende do setor. Eu vou te dar o exemplo da cirurgia. Na cirurgia, já tive colegas preceptores, por exemplo, na cirurgia vascular. O serviço dela era muito de tapar buraco, de cobrir assistente que não ia operar. Entendi. Então ela acaba ficando sobrecarregada. Mas eu vou te falar, por vários lugares do HC, na cardiologia, por exemplo, a minha função era primariamente cuidar do ensino dos residentes e dos internos. Então isso é muito diferente, né? Perfeito. Você tem uma pessoa que está lá, não é contratado, geralmente são bolsas de 1 ano, a pessoa fica 1 ano e depois vem outro. E vai alternando assim. Mas é uma porta de entrada para quem gosta de ensino e de repente você fez preceptoria, você pode continuar se quiser depois. E tem uma outra coisa que eu acho que os alunos também eles não têm essa ideia ainda, mas que é muito forte, né? Que esse networking que você acaba fazendo, igual você estava falando de preceptoria, estava lembrando dos preceptores quando eu era residente que estavam lá. Perfeito. Ou seja, assim, pô, o que levou o cara a fazer isso? É poder estar ali junto das pessoas que vão abrir portas para ele. No Einstein, no outro serviço, entendeu? Bom, entendeu? Ou seja, ele fica ali sendo conhecido e lembrado. Porque as pessoas acham que alguém vai lembrar de você da residência médica e pouco provável que alguém lembre de você na residência médica, entendeu? Exato. E muito menos no internato, se você passar batido no internato, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma forma, é uma via de ganho dos dois sentidos. Porque assim, eu fui preceptor, eu tive o ganho do aprendizado. Hoje eu sou professor e eu comecei lá, dando aulas, né, na preceptoria. Foi uma coisa que eu vi que eu gostei, realmente me abriu portas profissionais. Então é bom, mas você tem que gostar dessa parte de ensino. Mas isso que é legal, porque a gente sabe que nem sempre um médico é contratado no hospital, ele gosta de ensinar. Ele é médico. Sim. A maioria dos médicos não tem didática. Exato. A maioria dos médicos, ele está preocupado que o serviço seja feito. Exato. Ele quer que o serviço seja tocado. E tem uns até que ficam chateados quando fica perguntando muito. Exato. Ele quer que seja feito o mais rápido possível para ele ir embora mais cedo. Exato. Entendeu? Então, se você se depara com esse tipo de pessoa no teu internato, a medicina vem de cima para baixo, não tem jeito. Você pode estudar, mas é muito importante ter uma pessoa mais experiente que queira te ensinar. Isso, infelizmente, não acontece em muitos lugares, né? Entendi. Então você acaba aprendendo tentativa e erro, ou com um residente que nem aprendeu de orelhada, nem sempre é aquilo de verdade. Entendi. Então acho que o que é diferente aí, tem essas figuras do preceptor, tem um estímulo para discussão. É claro que eu estou falando em linhas gerais, tem lugares melhores dentro do instituto gigantesco e tem lugares piores. E como é que funciona o internato de clínica médica especialmente? Assim, por onde que vocês passam? É dividido? É 6 meses? Como é que funciona? Legal. É assim, lá a divisão é feita, a gente chama de panelas, que são os grupos, né? A turma é grande, são 180 alunos. Geralmente, quando chega no final, diminui um pouco, tem um pessoal que cai de ano, tem o pessoal que vai viajar, né? Enfim. Mas bomba alguma matéria básica. Fazer intercâmbio, aí intercâmbio, some. Exato. Mas assim, vamos supor que chegam 160 a 170 para o 5º ano para começar o internato. São divididos em grupos, geralmente 10, 12 grupos, eu não lembro agora o número exato. Geralmente grupos com 13 pessoas, 15, variando. Esses grupos geralmente por afinidade, e aí vão rodar nos estágios, né? Cada grupo roda nos estágios. Especificamente na clínica médica, a gente passa em 2 hospitais. No Hospital das Clínicas mesmo,
que é o complexo central lá em Pinheiros, e tem o hospital universitário, que fica na USP. Uhum. O hospital universitário é um hospital secundário. Para gente que está começando, muitas vezes o estágio lá é melhor. Por quê? Porque a gente vê coisas mais básicas Tá. e não tem tanta especialidade e subespecialidade. Tá. Porque o fato de ser um hospital com subespecialidades, né? Dentro do HC a gente tem, por exemplo, a hemato e tem o grupo de hemato que só estuda hemofilia. Entendi, sim. Então aí, se tem um paciente hemofílico, beleza, você vai ver lá, mas aí vai ser Só hemofilia. hemofilia naquele setor. E aí vai ter um setor só de hemoglobinopatias que tem. Então assim, quando fica muito rachado, o geral, que seria a clínica médica geral, ela acaba ficando esvaziada. Entendeu? Então o que é que sobra na clínica médica? Casos que não foram interessantes para as especialidades. Entendeu? Então tem esse viés de ser um hospital terciário no HC. Então muitos estágios às vezes são melhores no HU. A gente roda basicamente nas emergências do HC. Tá. Então as emergências a gente divide o PSC, que é o pronto-socorro cirúrgico, PSM, o pronto-socorro médico, que é clínica médica. Né, o ICR, Instituto da Criança, você conhece. Exato. A gente passa alguns estágios no Instituto da Criança. E tem o pronto-socorro do INCOR. Esse é um dos melhores estágios, porque o ganho de aprendizado é muito grande, sabe? Na emergência. E acaba que quando você se forma, você tem que manjar de emergência. Exato, né, cara? Você tem que manjar de emergência. Sim. Porque na residência você vai garibando. Agora, quando você se forma, você vai dar plantão onde importa. Exato. E é um conhecimento que você tem que ter. Então, isso nesse sentido é muito bom. A gente roda também alguns ambulatórios, mas essa parte tem esse viés da subespecialidade. Mesmo no HU? No HU menos, só que no HU a gente não roda em ambulatório. No HU o estágio principal é pronto-socorro e enfermaria. Ah, tá bom. Os ambulatórios lá geralmente são os assistentes, staff mesmo que tocam, geralmente não tem aluno. Tá. Entendeu? Então tinha enfermaria também no HU, né? E era uma enfermaria geral, assim? Enfermaria geral. Na clínica médica era super legal. O que você via lá mais, assim? A gente via casos gerais de clínica médica. Por exemplo, AVC, infarto, ciência cardíaca, ciência renal. Eu aprendi muito casos mais básicos. Investigações, né? Porque no HC, chega um caso no pronto-socorro, já vai desviar para aquele grupo, né? Legal. Bate no pronto-socorro, um caso da enfermaria. Por exemplo, vou te dar um exemplo legal, um caso que eu vi, que eu aprendi bastante lá. Lá, como é um hospital geral, ninguém fica esperando muito chegar à especialidade. Então, por exemplo, tinha um assistente lá que era pneumologista. A gente fazia, por exemplo, derrame pleural, toracocentese. Eu fiz uma biópsia de pleura com assistente, que legal. Na enfermaria. Tem aquela pinça específica, eu não lembro o nome, trocáter? Não é trocáter, mas enfim. A gente conseguiu fazer uma biópsia lá, beira-leito de pleura para fazer um diagnóstico. É claro que hoje deve ter métodos melhores, mas assim, outro exemplo. Chegou um paciente, eu lembro muito bem desse caso. Um senhor de uns 60 anos, com uma síndrome consumptiva, anemia, dor nas costas. Falei, opa, já sei o que é isso. Mieloma múltiplo. Aprendi, ó. Idoso, com dor nas costas, né? Dor óssea, anemia, mieloma múltiplo. Já vou pedir eletroforese de proteína, tal, já cheguei, não. Ó, é mieloma, tal, porque tinha visto mieloma, tal. Aí a primeira coisa que o assistente me falou foi assim, você fez o toque retal? Não. Eu falei, por que toque retal? Ele pode estar com câncer de próstata, né? Inclusive é muito mais provável que ele esteja com câncer de próstata do que com mieloma múltiplo. Uhum. Falei, não fiz, eu não aprendi isso no HC. Que fazia toque retal, o pessoal da uro, né? Sim. Não, vamos lá, fiz o toque, realmente parecia ter uma próstata aumentada e no final o diagnóstico foi câncer de próstata. E assim, porque se fosse no HC, a gente ia pedir a avaliação da urologia. Exatamente. Entendeu? A gente não ia ia para uma fazer imagem isso. E depois ia dar o diagnóstico. Exatamente. Então, assim, foram coisas que eu aprendi bastante. Então, enfermaria geral. No HC é dividido. A enfermaria de clínica médica do HC, ela acaba vendo muitos casos assim, investigações de tumores. São casos que não tem diagnóstico ainda. Alguns casos de especialidade ficam lá, mas em geral eles são, quando possível, eles são puxados para a enfermaria específica. Por exemplo, eu lembro de um caso, é um viés de um hospital terciário. Cheguei no internato de clínica médica enfermaria. Né, vou começar na enfermaria lá no 6º andar. Você vai ficar com ele. Passaram 3 casos para eu ver. Primeiro caso que eu fui ver, era uma sigla que eu nem conhecia. Eu vou ver o que significa essa sigla. Anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes.
Que Mas, isso? nossa, ferrou. Eu nunca ouvi falar disso, né? Vou ter que estudar e ver o que é. E tipo, a paciente fazendo pulsoterapia. Nossa. E assim, primeiro caso, sabe, que eu vi no internato. Você começa a falar nome fala, que você "Meu fala, Deus", cara, não faço a mínima ideia. Mas assim, e depois, mas assim, foi muito rico, aprendi, vinha o pessoal da hemato para discutir com a gente. Então assim, E no HC a galera discute mesmo, né? Com o interno, gosta né? de discutir porque tem muito residente, né? É. Então eles gostam de ensinar na maioria E das tem um vezes. carinho especial pelo próprio interno que tá ali, né, cara? Para quem tá lá. Tem um outro ponto que é legal em relação a procedimentos, né? Eu sei que em muitos lugares os procedimentos, assim, o procedimento é do residente. Se não pronto, for do R+, acabou. né? Do R+, do R-, do R intermediário. E aí vai que um dia, se o cara tiver de bom humor, o interno faz alguma coisa. Lá no HC tem uma cultura de tentar que o interno faça as coisas, obviamente. Legal. Se o residente ainda nunca fez, não dá para o interno fazer o residente não ter feito, Sim, né? entendi. Mas, por exemplo, para ser acesso central, Olha, que legal. para sem tese, a gente fazia um monte, tórax sem tese, entendeu? Então, esses procedimentos gerais a gente... Eu tive que caçar um estágio fora para poder passar, fazer, né? para poder aprender, entendeu? Pois é, porque como o volume de caso é grande, É. às vezes o residente já está de saco cheio. Claro, depende, se você passar num estágio no começo do ano, Putz. o residente está mais doido pra ávido. querer fazer. Mas depois de um tempo, o cara já fez um monte. E aí ele ensina, entendeu? De boa, tranquilo. Tem essa cultura, né, de o interno fazer procedimento também. Agora, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante era... Eu lembro muito disso, cara. Surviving Sepsis Campaign, entendeu? Tipo assim, quando surgiu, começou os primeiros. E, pô, cara, a gente tem que saber... Eu tava no 5º ano, sei lá, 5º ou 6º ano. Acho que é 6º. Cara, eu tenho que saber manejar sepsis. Pô, isso vai cair na minha vida. Eu liguei a chavinha do tipo, cara, estou ferrado, vou formar, preciso aprender, entendeu? Muito no 6º ano. Então, ia atrás do cara. E um dos caras que ensinava pra gente era o Jansen, que era um cara que tinha feito, se eu não me engano, ou Unifesp ou HC, entendeu? Terapia intensiva. E ele ensinava pra gente, porque ele pegou muito essa cultura daqui, que ele foi pré-CEPA, inclusive na época que ele veio aqui pro HC, acabava sendo pré-CEPA e levou isso pra lá na Federal. E aí, uma coisa que me incomodava muito, que eu falava assim, cara, como é que os caras lá sabem? É o que você fez aqui agora. Você sabia que um idoso que tem dor nas costas e que poderia ter mieloma múltiplo é igual a eletrofórese de proteína. A gente não sabia como sair da teoria do tipo, cara, eu sei que é um diagnóstico, qual o próximo passo? E por isso que eu lembro muito do Surviving Sepsis Campaign, porque ele falava exatamente o que fazer, e aí foi quando a gente sentiu, pô, eu acho que eu tô me chegando próximo do melhor local do Brasil. Tem essa cultura muito do ensinar como fazer, né, cara? Fazendo. E não ficar, tipo, isso, teorizando, né? Isso, a gente vê o caso, né? Porque, assim, quando você vê uma vez, né, é diferente. Esse caso, por exemplo, eu vi porque eu tinha visto 2 casos de mieloma múltiplo, então, fica na tua cabeça, né? Mas, assim, eu acho que o interno é legal porque participa realmente, claro que depende muito também do seu interesse, né? Eu tive colegas que, não quero fazer clínica médica, então não tinham muito interesse. Mas se você vai atrás, se você é uma pessoa participativa e interessada, o pessoal super te ajuda, vai te ensinar. Tem muito aquela questão, não sei se no teu hospital tinha também, de cavar exame. Exato. Sabe aquela de cavar exame? Sim, então, na rádio. Tem que fazer uma tomografia, a gente chama de cavar aqui, né? Que é conseguir antecipar um exame que por vias normais demoraria muito. Então, por exemplo, tem um paciente lá na cirurgia, falar um pouquinho da cirurgia, mas isso acontece na clínica médica, é um caso que eu lembrei. Tinha um paciente que tinha uma suspeita de carcinomatose peritoneal, e aí estava um caso duvidoso. Olha, esse caso tem que discutir com fulano ou cicrano da radiologia, que são os melhores e tal. E aí eu via junto com o residente, não, vamos lá, vamos junto. Então, não, tem que refazer o exame. Então você vai lá na radiologia, conversar com o residente da radiologia. E nisso você aprende coisas, eu vou te dar um exemplo de coisas que eu aprendi. Você vai lá conversar com o radiologista sobre o melhor exame para aquilo que você está pensando. A gente não faz isso hoje em dia como médico. Não faz isso como médico, é? Exato. E é um ganho absurdo. O exemplo que eu aprendi, que, por exemplo, se você tem uma suspeita de diverticulite, Tá. o ideal é ter contraste, mas se eu tenho um paciente muito obeso, a gordura já serve como contraste. Olha, não precisa. Então, não necessariamente... Então, Exato, muitas vezes olha. eles perguntavam para mim, é uma suspeita de diverticulite. Aí eu perguntava, precisava do contraste? Precisa? É gordo? Tem muita... É gordo, então não precisa. São coisas que eu aprendi. Por exemplo, eu quero fazer uma tomografia para saber se tem uma nefrolitíase. Tá? Mas uma possibilidade também é uma pielonefrite. Ó. Pielonefrite é melhor vista com contraste.
Mas e aí, eu peço o exame com ou sem? Ele falou, não, tranquilo, pede com, mas você deixa anotado lá para avaliação, porque para ver o cálculo tem que ser na fase sem contraste. Exato. Então o que a gente faz? A gente atrasa um pouquinho a injeção do contraste para poder ver o cálculo pegar e pegar a imagem sem. Então são coisas que a gente só vai aprender e só vai conseguir se comunicar. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Legal. Até hoje em dia, às vezes eu ligo para o radiologista, o pessoal estranha no hospital, pô, você vai ligar para o cara, vou, porque eu estou em dúvida de qual exame melhor para fazer. Exatamente. Entendeu? Então isso é um negócio que é estimulado lá. Essa interação. Você vai conversar com o radiologista ou vai discutir o exame de imagem com um cara específico. Então, acho que a gente fica com algumas dicas para os internos, né? Primeiro, olhar caso e anotar tudo e estudar todo o caso. Segundo, isso de poder conversar, seja com o staff, não tenho preceptor no meu hospital, então conversar com o preceptor, ir atrás do residente. Geralmente o residente é um cara legal, né? Com certeza. Poucos residentes são caras zoados, né? Sim. E mais o quê? O que você acha mais que, sei lá, 5 coisas, a gente já falou 3 aqui, que o interno tem que poder desenrolar no hospital dele para poder ser tão bom aqui como o interno da HC, por exemplo? Eu acho que o interesse é fundamental. Mesmo que você esteja num local que não é muito a tua praia, que talvez você não queira, tipo, eu quero fazer cirurgia, eu estou na clínica médica. Eu acho que você sempre tem a oportunidade de aprender, tá? Ou as pessoas estão te conhecendo ali. Você não quer ser conhecido como uma pessoa desleixada, né, como uma pessoa que não tem interesse nas coisas. Então mostrar interesse em todos os estágios, ir atrás de aprender. O conhecimento às vezes você tem na clínica médica pode te ajudar quando você estiver na residência ou até quando você for cirurgião. Exatamente. Por uma coisa que você aprendeu. Então acho que isso é fundamental. Até não desanime, eu estou num estágio que não é muito a minha praia. Tenta levar o que tiver de bom ali. Exato. Entendeu? É assim, não tenha preguiça de trabalhar. Especialmente no internato, tem que chegar mais cedo, chega mais cedo. Pô. Entendeu? Vai acabar, pô, né? Vai acabar. Eu sei que a gente está cansado, saiu no dia anterior e tal, mas assim, tem que dar uma raça, né? Dê uma raça, vale a pena. Vai valer a pena depois. Tem alguns períodos. Tem que dar raça no internato, a raça no início da residência, né? E depois vai passar, velho. Depois a vida é uma vida inteira, né? Uma vida inteira. E às vezes tem coisas que vão se repetir depois, entendeu? E que você já vai ter passado por aquilo e vai ter até aquela experiência de já ter vivido. E pra gente... Pode falar, desculpa. Não, e se você não vive a experiência de determinadas coisas, você não vai saber como é. Não participei porque estava com preguiça, não quis entrar no centro cirúrgico, não quero operar, não quero ser cirurgião. Mas depois você vai entender como é o procedimento para explicar para o teu paciente. Exatamente. Entendeu? Para a gente encerrar, onde que você acha que as pessoas podem ler esse internato do HC para poder ver como é que é, ou minimamente pegar um pouco da mão, assim? Tem alguma literatura, algum livro de vocês lá que é legal? Eu recomendaria o livro de emergências, né? Que é um clássico, talvez seja o livro de medicina mais vendido no Brasil. É mesmo? Emergências Clínicas, o HC, porque lá tem a maioria dos protocolos, né, internacionais e do hospital, e como eu te falei, a parte de emergências clínicas dentro do internato de clínica é com certeza mais forte. Legal. Então eu recomendaria que é um livro muito bom até para quem está começando a dar plantão, né? Tá tudo mastigado, tem dose de remédio, então é muito bom, é um livro que eu recomendo. Nossa, o meu era o amarelo todo riscado. Nossa, ele vai mudando de cor, na cor preta. Deve estar no preto, no rosa, sei lá. Tiago, muito obrigado. Pessoal, lembrando, o Tiago é professor do Sanaflix. Se você quiser então ver como é que o Tiago explica a cardiologia, trazendo todo esse conhecimento do HC, desse internato super bom de clínica médica, você pode acessar o Sanaflix e por 7 dias de graça em sanaflix.com.br você tem acesso a todas as aulas. Entra lá, aproveite essa promoção. Obrigado, viu, Tiago? Valeu, Vinícius. Até a próxima, hein? Até o próximo podcast. Tchau, pessoal.